E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos acompanhamentos mensais, né, dos fundos que a gente já veio fazendo. Saiu o relatório de novembro do TEP 11, então vamos dar uma olhadinha nele. Nos destaques do mês, a gente vê já uma diferença boa aqui na cota a mercado para a cota patrimonial, num desconto aí no VP de 15%. Porém, eu estou filmando aqui para esse acompanhamento no dia 10 de dezembro, 10h30 da noite. Nesse horário, a cota está na casa de 73, ou seja, esse desconto aqui ainda está muito maior, né? E a gente consegue ver aqui também que o valor a mercado está na casa de 9 mil o metro quadrado, o que é completamente fora da realidade, né? Se você for construir novamente esses prédios, esse valor é muito maior. 29 mil cotistas, 4 mil cotas, um dividendo anualizado de quase 12%, que agora deve estar na casa de 14%, com a queda da cotação. E ainda tem uma vacânciazinha financeira aqui, com umas carências que foram dadas, né, para os novos inquilinos lá que entraram e que ao longo do tempo foi entrando na receita. Taxa de gestão e administração ali na casa de 1%, sem taxa de performance. Top. Aqui o gestor traz umas palavrinhas, né, sobre uma leitura do mercado e do fundo. Do mercado, o que mais chamou a atenção foi o pacote mostrado, né, pelo governo para controle fiscal, e que o mercado não gostou muito, né? O mercado já vinha caindo um pouco, depois do anúncio caiu ainda mais. Lá no mercado de fora, a gente está vendo um otimismo maior, né? As bolsas de fora subindo, o dólar subiu também, então também ajudou muito nessa questão do retorno composto, né? E como o nosso juros futuro também está subindo no meio dessa confusão, virou uma tempestade perfeita, né? Em que você tem os juros altos, a renda fixa pagando muito, o dólar subindo, então muitos dos investimentos estão indo para outras áreas fora da renda variável no Brasil, né? E em relação ao fundo em si, o fundo está pelo 14º mês consecutivo, com tudo alugado, né? O que mostra resiliência para lajes, principalmente. E tem uma tabelinha mais lá para o final que fala sobre o deságio da cota, né? Aquela relação da cota para o PVP em relação aos outros fundos de lajes que temos na bolsa. Mas aí a gente vê lá mais para frente essa explicação. E um outro ponto de destaque é que eles trouxeram custo condominial em comparação às regiões, né, onde os prédios estão. E por que eles trouxeram isso? Porque a gente precisa lembrar que a gente olhando pessoa física, a gente normalmente se preocupa com o valor de aluguel por metro quadrado, para saber se o fundo locou bem ou não. Mas o inquilino, quando ele entra, ele paga três coisas, né? O aluguel, o condomínio e o IPTU. Então, quanto menor esses dois, né, o IPTU e o condomínio, maior proporcionalmente é o que a gente recebe de proventos. Tu estrangula menos o inquilino, né? Então, um dos pontos aqui do TEP é justamente melhorar os valores condominiais. É uma coisa que eles sempre fizeram nos ativos que eles têm em carteira. E aí eles trouxeram essa comparação com o mercado. E aqui tudo com base de dados da Sila. No Passarelli, o fundo está aqui com condomínio na casa de 15,80, sendo que a região é 24,12 no metro quadrado. A gente consegue perceber que não é uma distância grande. Então o fundo é muito eficiente, foi muito eficiente aqui no prédio, né, para melhorar o custo condominial. E o imóvel está 100% locado numa região com taxa de vacância de 24%. Então mostra que a gestão está fazendo um bom trabalho mesmo, né? Os inquilinos preferem estar nesse prédio. Então, tipo, muito bom. Esse é em Pinheiros, classe B. Eles fizeram aqui a reforminha do muro, colocaram umas fotos aí. Estão fazendo um projetinho para fazer uma expansão do centro de estética, aumentar um pouco ali a receita adicional, né, a receita complementar, para usar melhorias até no próprio prédio. E esse daqui, o Passarelli, ele já é um edifício que o fundo considera que já está na fase final de maturação. Ou seja, mais para o final do ano que vem, talvez nem tanto no final, mas para o ano que vem, se o mercado der uma melhorada, eles comecem a pensar em vender esse imóvel, como se já tivessem aproveitado bem o tempo de locação, né, de melhoria, locação, e agora na maturação é se desfazer e partir para o próximo. No Torre Sul, tudo locado também, valor de condomínio na casa de 14,30 e a média da região em 24,40, também bem abaixo, né?
ali imóveis de classe A na Berrini. E também, ó, temos uma taxa de vacância mais elevada, ali quase 20%. E o fundo 100% locado. Não tem muito o que falar, né? Na leitura do relatório, no YouTube da Telos, eles levantam que o aluguel está aqui na casa de 100, 105 reais, porque na frente do Torre Sul tem um outro prédio muito parecido com o Torre Sul, que não está conseguindo locar por mais de 70. Então, é muito curioso, né, que o aluguel aqui seja mais caro e esteja 100% locado. Então, a relação com os inquilinos é realmente muito boa. No Torre Sul, ele iniciou o funcionamento de um lava rápido no prédio e o contrato de locação do operador de café, que vai ficar na fase final, que está na fase final de revisão, né? E aí essas receitas não necessariamente viram proventos, elas podem ser usadas para fazer melhorias no próprio prédio, né? Para aumentar o valor do prédio, do imóvel como um todo, que é muito bom. Eles também são muito bons nessa questão de receita periférica, né? O edifício Fujitsu, mesma coisa, 100% locado, condomínio na casa de 17 o metro quadrado, ali na Paulista, e o valor de condomínio na região na casa de 24, ou seja, muito bom aqui também a questão do condomínio, né? Muito bem passado. No Fujitsu, o tempo de contrato é o menor tempo que tem hoje no contrato do fundo, né? Daqui acho que é um ano e meio o contrato vence. Então eles começaram a agilizar as questões de retrofit para deixar o prédio mais bonito, né? E mais locável caso o inquilino saia. Então eles estão fazendo esses estudos para fazer retrofit onde precisa, melhorar o prédio onde precisa. E lá no início de 25 eles vão fazer uma assembleia para discutir melhor e quanto que vai ser os investimentos. Aí tem as fotinhos aqui ó, do que eles pretendem fazer, dar uma melhorada na entrada, né, no hall, e um cafezinho aqui do lado. Mas eles vão falar mais para frente o que foi decidido. No Faria Lima 1355, também 100% locado, condomínio na casa de 30, ali em Pinheiros, ativo classe B. Nessa área, o aluguel está na casa de. O condomínio, né? Está na casa de 24 metros quadrados. Ou seja, aqui o fundo tem que trabalhar para diminuir esse valor condominial aqui, que é o que ele cita mais na frente, né? Eles trocaram a administradora e com a nova administradora eles já estão estudando fazer essa redução de custo, né? E chegar no resultado final de pelo menos 20% para baixo. Então é acompanhar, porque daqui dá para tirar um ganho. E eles também têm visto melhorias para fazer nesse prédio, como uma expansão de área. Eles estavam vendo alguma coisa sobre o heliponto nesse prédio, mas que conforme foi evoluindo eles vão apresentando. Fora isso, é só o que eles comentaram que pode ser feito lá na leitura do relatório. E aqui as coisas demoram um pouco mais porque o TEP não é o majoritário no FL 355. Então ele tem que convencer essas melhorias, os outros donos, para aí sim elas serem feitas, né? Mas estão trabalhando em cima desse imóvel aqui. E o GPA, que é o mais diferente assim do fundo, né? Que ele, o prédio é do TEP, mas a responsabilidade de manutenção do prédio é do Grupo Pão de Açúcar, né? Então eles estão fazendo a gestão lá predial e as melhorias. E essa parte aqui, no relatório, na leitura do relatório, eles iam falar a questão do relatório do mês passado sobre reforços estruturais, que ficou meio vago, né? E como teve um problema com o TRBL, que também é cogestão aqui da Telos, ficou uma coisa meio assim. Na leitura, eles falaram que não é nada complexo, nem nada perigoso, e que são reparos padronizados em imóveis para retrofit. Lembrando que esses imóveis, os imóveis que o TEP compra, eles são imóveis mais antigos, né? Então, em todos eles tem essa avaliação e esses pequenos reparos que tem que ser feitos. Estruturais, mano. Não é que o prédio vai cair, entendeu? Mas para melhoria do prédio mesmo. E o próprio Grupo Pão de Açúcar já estava a par dessa responsabilidade. O preço que o TEP pagou foi considerando que o Grupo Pão de Açúcar iria fazer isso. Se o Grupo Pão de Açúcar não quisesse fazer, fizessem a vistoria e tivesse que fazer as obras, e o Grupo Pão de Açúcar não quisesse, o TEP compraria o prédio mais barato ainda para poder usar o dinheiro para fazer as reformas, né? Esses reparos. Mas o Grupo Pão de Açúcar já está fazendo e ele estava tão de acordo que foi acordada uma multa caso o GPA não fizesse. Então, se o GPA não tomar conta dessa parte, né, das melhorias, o fundo recebe dinheiro em forma de multa. E, por final aqui, né, dos imóveis, para o GPA, o fundo
Tá nos últimos detalhes ali do CRI, eles já falaram que adiantaram bastante coisa, tá faltando só os pontos e as vírgulas, e que no relatório do mês que vem tudo certinho. Como que vai ser, as taxas que vão ser, mas eles falaram que tá bem competitivo, né? O valor tá abaixo do que o fundo gera de receita, o prédio, né? Que o prédio gera de receita. Mas vamos ver, vou ficar de olho. E daqui para frente não tem muita mudança, né, dos outros relatórios. O dividendo aqui na casa de 12%, com a cota 82 que estava, agora está mais. Isso aqui deve estar 14, a cota está 73, como falei antes. Aqui no guidance eles falaram que vão colocar o guidance do segundo semestre no relatório do mês que vem, e que esse aqui por enquanto é isso aqui mesmo. Então nada demais aqui. Aqui o fundo também está rodando liso, está gerando 68 recorrente e usando 10 centavinhos aqui das reservas, né, das vendas que ele posteriores. Então ele ainda tem 43 centavinhos aqui de reserva, mas ele tem outras parcelas para receber no início do ano agora, então essa reserva vai aumentar. A carteira do fundo como tá, imóveis, caixas, a venda dos imóveis, né, passados, a aquisição dos novos imóveis, e dentro desse valor aqui está o ganho de capital a ser distribuído como provento. E aí essa relação aqui de compra e venda é o próximo slide. Aí hoje o patrimônio ajustado do fundo está na casa de 393 milhões. Que é um fundo pequeno ainda, né? Tá precisando crescer. É uma coisa que eu quero ver nesse fundo, ele conseguir comprar outros imóveis. Mas sendo laje e o mercado como tá muito complicado de crescer. Aqui a relação de valores a pagar e valores a receber. O CRI é para essa parcela aqui. Aí ele tem esse recebimento aqui de capital sem ser ganho de capital, né? Aqui vai voltar para o principal. E aí ele pode usar essas parcelas para pagar essas parcelinhas aqui negativas. E aqui é a mesma coisa. Ele pode usar o principal para pagar a parcela que tem que ser paga mais lá na frente. E aí aqui em fevereiro ele recebe uma parte do ganho de capital, em 26, e aqui em fevereiro de 25 ele recebe mais uma parte de ganho de capital. Os imóveis em si, os dados, né, de todos os imóveis, tudo locado, a maioria é classe B, justamente para a tese do fundo, né, que é melhorar esses imóveis, fazer as obras. E aqui, como a gente falou, no FL 355, ele não é o majoritário. Nos outros, ele é majoritário. Receita por ativo, vencimentos, aqui nada demais. Os vencimentos, ano que vem tá muito tranquilo, só lá em 2026 que a gente começa a ver alguma coisa. E aqui, como eu tinha falado, né, o Fujitsu, o contrato vence daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Então aqui eles estão começando a trabalhar mais no retrofit desse prédio aqui. Evolução das vacâncias, está um tempão zerado, né? 14 meses de vacância física zerada. Aqui um controle bom da vacância financeira, né? E aí tem esses 95 milhões aqui para entrar. E essas carências, elas vêm da onde, né? Quando o fundo loca para um novo inquilino ou quando ele dá o reajuste dos aluguéis, ele não dá, por exemplo, que reajustou em 25% o aluguel. Esses 25% não são aumentados de um mês para o outro. Ele vai aumentando gradativamente. E aí essas parcelinhas lentas aqui, né, são dadas como carência. Por isso que fica, quase sempre tem uma carênciazinha, né, em fundo de laje. Ou é um inquilino novo, que entra e já ganha mais carências no início, enquanto ele está arrumando as lajes, ou na revisional, o fundo dá, para não dar um impacto muito grande de uma vez. Mas tem esses 95 mil aí para entrar na receita. A alavancagem do fundo super controlado, o fundo sempre lidou bem com a alavancagem, e agora com a nova alavancagem ela deve ir aqui para tipo 20%, imagino, pelo valor da alavancagem. Essa daqui está super controlada, né? Uma alavancagem baixa, só começa a pagar lá em 2026, então tá super tranquilo. Número de cotistas, liquidez também, super, super tranquilo. E aqui a tabelinha, né? Que ele falou, mostrando a menor relação de queda, né? Os outros fundos de lajes todos caindo mais em relação ao PVP. Essa relação aqui, hoje, está em 0,75, só que os outros fundos também caíram, né? Então é como se essa tabela toda tivesse descido, mas a posição das coisas ficou igual. Aumento dos proventos ao longo do tempo, muito bom. O cronograma aqui a linha do tempo, né, de compra e venda dos imóveis também, muito bom.
na venda do São Luís, são aquelas parcelas que tem para entrar. E lá atrás ele vendeu Timbaúba, né? Bem legalzinho aqui essa linha do tempo. E aqui só falando do fundo, nada demais. O fundo tá rodando bem, é que o mercado tá muito amassado mesmo, né? Mas para Lages, o fundo tá rodando bem, tá bem sólido com os inquilinos. E agora é esperar do mês que vem para ver como que vai ficar aquele CRI, né? O impacto que ele vai ter em cima do fundo, ver o guidance do ano que vem e continuar acompanhando. Beleza, pessoal? Fica aí o vídeo de novembro, então, e a gente se vê no vídeo de dezembro.